E a gente começa aqui. No dia da sua purificação, ele será levado ao sacerdote. Isso mostra que a oração de um caluniador não ascende ao Todo-Poderoso. Veja, um caluniador, uma pessoa que vive falando da outra pessoa mal, essa oração ela não vai ascender ao Todo-Poderoso. Mas se ele se arrepender no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. A gente sabe aqui. Então o sacerdote ordenará que seja levado 2 pássaros para aquele que vai ser purificado, puro. Quando o Rabi Isaac e o Rabi Yossi estavam estudando com o Rabi Simeão, eles disseram a ele: conhecemos o simbolismo do cedro. Veja, a gente conhece o simbolismo, então quer dizer que isso não é uma coisa real, é um simbolismo do cedro, cujos brotos são transplantados no Líbano, como foi exposto. Mas e o isopor? O isopor, perdão. Mas e o isopor? Difícil, hein? Mas o isopor, o que significa isso? Tudo bem. Ele respondeu: está escrito 2 passarinhos vivos. Vamos ver, ó, 2 passarinhos vivos. Ou puro, então os passarinhos têm que ser vivos, puro e saudáveis. Eles têm que ter essa característica. E aí depois que eles são vivo, puro e saudável, com madeira de cedro. Aí ele bota aqui, ó, com madeira de cedro. Todo esse rito, né? Pano carmesim e por vivo. Então veja como é que a gente vai desenvolvendo, né? É uma referência a 2 das criaturas viventes. Aqui a gente para tudo e agora a gente entende que isso não tem nada a ver com literalidade. Mas isso está sendo usado, uma linguagem metafórica, para falar das criaturas viventes que são arraiotes. As raiotes que estão na visão de Ezequiel. Então Ezequiel viu apontando para o lugar onde os verdadeiros profetas atraem a inspiração. Quer dizer, existe um local onde os verdadeiros profetas atraem a inspiração. E como que a gente sabe que esses profetas eles estão no local certo? Eles estão dentro da Torá. Se eles não estão dentro da Torá, logicamente que se fala de verdadeiro profeta, tem falsos profetas. Os falsos profetas, eles fazem o quê? Profecias. Muitas vezes eles podem acertar, por incrível que pareça. Vamos dar uma analisada profundamente nisso, porque isso confunde muito a cabeça das pessoas. Isso confunde absolutamente. Como pode? Mas a pessoa falou e aconteceu, mas ele rezou e aquilo realmente foi verdade, mas como pode? Existem coisas complicadas de se entender e coisas que a gente tem que compreender profundamente. Então ele vai falar aqui desse falso profeta aqui em Devarim 13. Esse falso profeta, ele vem vestido de realmente de uma característica única, né? Ele é um falso profeta. E a gente sabe que uma falsa profecia, ela tem que ter uma verdade nela, senão ninguém vai acreditar. Se não tiver uma verdade nessa profecia, ninguém acredita. Então tem que ter um certo grau de emocionalismo, tem que ter um grau aí que complica de divindade, né? Se não tiver esse grau de divindade, a pessoa não acredita. Agora, não quer dizer que tem um grau de divindade, que essa divindade seja a mais pura e santa divindade. Não é, pode ser uma divindade que está fora da Torá. Então tem que se ter cuidado e a gente vai entender isso. Eu estou fazendo a descodificação ainda do nome lá do JC, Roma, né? Ainda vai ter novos capítulos. Eu espero que a gente fez isso junto, a gente vai fazer junto novamente.
mas eu coloquei no canal. É importante que vocês acompanhem lá também, né? Então, muito bem. O que que diz aqui, ó, o Eterno falando? Olha que complicado, né? Se aparecer em voz de um profeta ou adivinho e der algum sinal ou prodígio, quer dizer que ele é capaz de fazer isso. Não está falando na incapacidade de não fazer isso, mas está falando que ele é capaz. Ele vai poder fazer isso. Mas aí continua, dizendo, vamos seguir e adorar outros deuses a quem você não experimentou, ou seja, a quem você não conheceu, na verdade, mesmo que seja um presságio mencionado a você, preste atenção, se torne realidade. Mesmo que se torne realidade, mesmo que seja verdadeiro. Então, você está vendo aqui a palavra, lembra daquele jogo que a gente fez com as letras? Então a gente tem a Harei, estranho, Elohim, estranho, aí repete mais uma vez, estranho novamente, ou seja, que não é, que é estranho, a mais pura e santa presença divina, Hashem, Shemá. Então, mesmo que essa realidade, né, que ele falou venha acontecer, por exemplo, ele olha para o céu e fala, olha, vai cair fogo, e caia fogo. Olha, eu sei o que você vai acontecer daqui a 1 minuto com você. E aí ele fala, olha, daqui a 1 minuto vai acontecer isso, isso, e acontece, né? E aí, olha, então ele tem essa força. E aí continua. Não dê ouvidos à palavra daquele profeta, não dê ouvidos à palavra daquele profeta, daquele adivinho de sonhos. Olha, eu tenho até adivinho de sonhos, pois o seu Deus, que é Yud-Kei Vav-Kei, está testando você, para ver se você realmente ama o seu Deus de todo o seu coração e alma. Olha, não pode ser só de coração, tem que ser também de alma. Muito bem, e aí continua. É somente a seu Deus, e aí está escrito aqui, ó, não está escrito aqui Buda, não está escrito aqui Krishna, não está escrito aqui JC, não, aqui está escrito Yud-Kei Vav-Kei, a quem você deve seguir, a quem você deve reverenciar, cujos mandamentos, cuja Torá, né, você deve seguir, ou seja, um mandamento que você deve seguir, está dentro dessa Torá, e você não pode mudar esse mandamento. Você deve observar as ordens, você deve atender o que você... muito bem, você deve atender a quem você deve adorar e a quem você deve se apegar. E ele continua, né? Quanto àquele profeta, agora vai vir a sentença do profeta. Quanto àquele profeta ou adivinho de sonhos, tal pessoa será condenada à morte por ter instigado a deslealdade ao seu Deus, que o libertou da terra do Egito e que o redimiu da casa de servidão para sempre. Para te fazer o quê? O que esse profeta vai fazer? Te desviar do caminho que o Deus Yud-Kei Vav-Kei ordenou que você seguisse. Assim você varrerá o mal do seu meio. Veja, é muito sério isso. É um capítulo praticamente todo. Anteriormente, aqui no capítulo anterior, vai falar de idolatria. Vamos ver aqui no finalzinho do livro, no capítulo 12 do Shemot, lembrando que Shemot Êxodo, é chamado de Êxodo, não, perdão, gente, é o Devarim, perdão, é o Devarim. O Devarim, ele é um livro, é o último livro da Torá, e a manifestação ali, que dizem que foi o livro que Moshe escreveu. É o único que ele realmente usou todo o amparo que ele já teve nas outras escrituras, e esse ele escreveu.
pessoalmente. Quando a gente fala escreveu, ele escreveu todos, mas esse aqui é realmente um livro que, né, ele trouxe do seu próprio Da'at, do seu próprio entendimento. Então diz aqui, ó, primeiro assunto, né? Vamos aqui seguindo, ó, vamos ler o capítulo inteiro para a gente poder fazer uma análise mais profunda. É um capítulo 12. Olha, estas são as leis e regras, essas são as leis, aqui tem a palavra Hukim, porque são leis que muitas vezes não conseguimos entender, então vai ser uma lei Hukim, né? E aí vi Mishpatim, são regras, então essas regras que você vai seguir, e você deve observar, veja, não observar, mas existe um detalhe, cuidadosamente, tem que ter cuidado, não é de qualquer maneira. Na terra, que Yud-Re Vav-Re, seu Deus, e Deus de seus antepassados, está lhe dando para possuir enquanto você vive na terra, veja. Muito bem, ele continua. Você deve destruir todos os locais e nações que você vai desapropriar, onde eles adoraram seus deuses. Então tudo que você tem de idolatria, você tem que tirar da sua casa. Como eu já disse, livros pagãos, etc. Tudo aquilo que tem um pingo, seja um brinco pequenininho que tem uma cruz, tire da sua casa. É destruir, desapropriar. Aí continua, seja em altas montanhas, colinas ou sobre qualquer árvore frondosa, você deve destruir. Derrubar seus altares. Como que nós derrubamos seus altares? Através de estudo da Torá. Destruir os seus pilares, coloque seus postos sagrados no fogo e corte as imagens de seus deuses, apagando o seu nome daquele local. Continua. Não adore o seu Deus da mesma maneira. Veja, se você vê um culto, e aquele culto é todo emocional, aquela coisa toda, aquela que a gente já conhece, não adore o seu Deus da mesma maneira. Não é igual, é diferente. Continuamos. Então, mas olhe apenas para o local que seu Deus Adonai escolherá entre todas as suas tribos como habitação de Deus para estabelecer um nome divino ali. Lá está, para você vai. Então veja, existem regras para estabelecer um nome divino. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. As regras que a gente falou acima, tire tudo que é paganismo. Você então vai trazer o holocausto e outros sacrifícios, seus dízimos e suas contribuições, seus votos e ofertas voluntárias, tá vendo? Não é nada que ninguém tem que obrigar a ninguém, é voluntário. E as primícias de seu rebanho, ou seja, o melhor do que você tem para a obra de Hashem, para a gente poder fazer as coisas para Hashem. Enfim, continua. Então você deve trazer tudo o que eu ordeno para o local. Então, veja, você tem que trazer tudo o que é ordenado para o local do seu Deus, que seu Deus escolher para estabelecer o nome. Veja, o nome divino. O nome divino. Seus holocaustos e outros sacrifícios, seus dízimos e contribuição, todas as ofertas votivas escolhidas por você, que você jurou a Adonai fazer, você tem que fazer. Você deve se alegrar diante de Deus, como seus filhos e filhas, e com seu escravo e escrava, juntamente com a família do levita, ou seja, do sacerdote, em seus assentamentos, pois não tem lote territorial entre vocês. Ou seja, o levita é o mais pobre de todos, é aquele que não tem casa, não tem terra, ele não foi permitido isso. Ele não podia ter
um local, então ele tinha um local que era doado para ele. O que é levita? Né? A gente já viu que o nome Cohen, sacerdote, ele chega ao grau 75, né? Ou seja, o nível 75 de conhecimento da Torá. Como a gente vê isso? Que esse grau é exatamente o grau da idade quando Abraham saiu de Ur dos Caldeus. Então esse grau 75 é que vai levar você a ser um Cohen, que ainda é mais do que um levita, porque o levita ele tem gematria 86, é aquele que vai te ajudar a contrastar Elohim. Elohim é a força de julgamento. Continuando aqui, tome cuidado para não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar. Veja, as pessoas às vezes não estudam a Torá e eles vão então sacrificar. O que é sacrificar? Sacrificar a sua mente, seu estudo, sacrificar o seu dinheiro comprando material errado, fazendo coisa errada. Então aqui diz que você tem que tomar o quê? Tem que tomar cuidado com isso. Tome cuidado para não fazer isso. Quer dizer que se você fizer isso errado, você vai ter consequências. Aí diz aqui, mas apenas o lugar que Adonai escolher em seus territórios tribais, ali, né, você vai trazer seus holocaustos e ali observarás tudo que eu te ordeno. Então existe esses holocaustos, a gente sabe que não são holocaustos realmente de animais, mas que são internos. Mas quando quiseres, pode abater e comer carne em qualquer um dos seus assentamentos, de acordo com a bênção que teu Deus concedeu. Os impuros e os puros podem participar dela, como a gazela e o cervo. Veja, que coisa interessante, né? Então, olha, os impuros e os puros, quer dizer, os animais impuros podem participar dela. E aí como que a gente sabe? Porque aqui ele está falando, ele está falando gazela e está falando cervo, tá vendo? Então isso pode participar da alimentação da pessoa, né? Você não deve participar do sangue, né? Você não deve participar do sangue. Tu derramarás na terra como água, ou seja, o sangue é proibido de qualquer forma para se comer, para se consumir. Você não pode participar dos seus, preste atenção, dos seus assentamentos e dos seus dízimos. Então a gente não podemos participar nem do seu assentamento, nem do seu acampamento, nem dos dízimos do seu novo grão, do seu vinho ou óleo, ou das primícias de seus trabalhos, ovelhas, ou de qualquer uma das ofertas votivas que você votou, suas ofertas voluntárias e de suas contribuições. Então, vamos continuar aqui. Este você deve consumir diante de Adonai, seu Deus, no lugar que seu Deus ele escolher. Você e seus filhos e suas filhas, escravos e servas e famílias, os levitas e seus assentamentos, diante de seu Deus e todos os seus procedimentos. 19. Certifique-se de não negligenciar a família do levita, ou seja, não deixar a pessoa, esses levitas, as pessoas passarem fome enquanto você estiver na sua terra. Quando ele ampliar seu território como prometido, ou seja, quando ele começar a te abençoar e você comer um pouco de carne, cuidado para que você tenha vontade de comer carne, você pode comer quando quiser, você pode comer a carne, pode ficar à vontade, etc. Se o lugar onde Yud-Re Vav-Re escolher para estabelecer o nome divino estiver muito longe de você, você pode abater qualquer gado ou ovelha que Yud-Re Vav-Re lhe der, conforme eu instruí. Você pode comer à vontade em seus assentamentos. Coma-o, porém, como se come a gazela e o veado, e os impuros podem comê-lo junto com os puros. Mas certifique-se de não participar do sangue, porque o sangue é a vida, e não deveis consumir a vida com a carne.
Você não deve comer dele para que tudo vá bem com você, com seus descendentes vindouros. Ou seja, não comer o sangue vai influenciar sobre os descendentes, pois você está fazendo o que é certo a Hashem. Mas as doações sagradas, ou seja, toda doação que você fizer e votivas, serão levadas por você para o local que Yud-He Vav-He escolher. Você oferecerás o vosso holocausto, tanto a carne como o sangue, sobre o altar do Eterno, de seus outros sacrifícios. Você será derramado no altar do seu Deus e você deve comer a carne. Tenha cuidado de obedecer todos esses mandamentos que eu ordeno a você. Assim irá bem a ti, a tua descendência, depois de ti, para sempre, porque farás o que é bom e reto aos olhos de Adonai, seu Deus. Quando teu Deus tiver derrubado diante de ti as nações, na qual você está prestes a entrar e despassá-las, e você não tiver desposado e estabelecido em sua terra, cuidado para, depois de terem sido eliminados ante você, não pergunte sobre os seus deuses. Tá vendo? Não pergunte como ele fazia aquele ato, como é que funcionava. Não pergunte. É uma proibição você ter interesse por isso. Dizendo, como aquelas nações adoravam seus deuses, eu também seguirei essas práticas. É proibido. Você deve agir assim para com o seu Deus, pois eles realizam para os seus deuses todo ato, veja, abominável. Tudo o que eles fazem é abominável. É o que Yud-He Vav-He detesta. Eles até oferecem seus filhos e filhas no fogo aos seus deuses. Eles oferecem a ideia de sacrificar filhos. Assim como eles falaram que Deus mandou o seu filho ser sacrificado, aqui tem a ideia de que isso é altamente proibido. Porque se Deus proíbe você de sacrificar um filho, ele proíbe, ele mostra isso lá na história de Tzarrak. Quando Tzarrak ia ser sacrificado, uma voz do alto gritou e falou, não, detenhas a sua mão de fazer algo assim. Então o que Deus está falando ali? Olha só, a ordem foi dada, mas não foi dada de uma forma como se entende como sacrifício. A gente deve chegar em dois âmbitos aqui. Sacrifício de Tzarrak é Gevurah, você deve sacrificar sua Gevurah, seu ódio, seu desejo de fazer mal para as pessoas, seus sonhos que sejam fora da Torá, e aí você então deve sacrificar tudo isso. Mas você mantém um pouco disso, porque senão você não consegue avançar. Então é o ego controlado, que quando você chega na Sefirot Tiferet, que é a junção desses dois egos, mas com uma temperança de Hesed, que é bondade, amor, com Gevurah. A gente pode usar aqui, então, Deus, ele age com amor, mas também age com Gevurah. Então é assim que nós devemos agir. Aí aqui, então, não teria que pular por terceiro capítulo. Aqui no sacrifício dos filhos e filhas, aí você tinha que estar já aqui nessa parte. Olha, você seguir aqui, ó. Tenha cuidado de observar apenas o que eu ordenei a você. Nem acrescente nem diminua, como o cidadão fez. Estava escrito, porém, eu vos digo. Estava escrito, eu porém vos digo. Acrescentando a palavra do Eterno, coisas que não tinha que se fazer. Então tenha cuidado com essa questão, porque a religião, seja ela qualquer uma, tem muito expertise em fazer isso. E aí continua aqui, ó, não acrescente e nem diminua. Não é para colocar nada, não é para tirar nada, não é para botar um Deus, não é para tirar um Deus, não é para botar um filho de Deus, não é nada disso, porque nada disso tem na Torá. E aí ele continua, ele vai falar ainda mais, Moshe vai falar mais.
Se aparecer entre vós, veja, no povo de Israel, um profeta, também a gente deve lembrar que Ismael era descendente de Abraão e que ele também estava no meio disso, ou seja, se aparecer um profeta ou adivinho que der algum sinal ou presságio. Diz aqui ainda, continuando depois. Vamos seguir adorar outros deuses a quem você não experimentou, mesmo que o sinal ou presságio mencionado se torne realidade. Não dê ouvidos à palavra daquele profeta ou daquele adivinho de sonhos, pois o seu Deus e o de Revavirê está aqui, ó, testando você, para ver se você realmente ama o seu Deus de todo o seu coração e de toda a alma. E aí continua, é somente ao seu Deus a quem você deve seguir, somente ao seu Deus, e aqui tem o nome, ó, Yud-Kei Vav-Kei. A quem você deve seguir, a quem você deve reverenciar, cuja Torá você deve observar, cujas ordens você deve atender, a quem você deve adorar e a quem você deve se apegar. Quanto àquele profeta, mais uma vez vamos repetir, ou adivinho de sonhos, tal pessoa deve ser condenada à morte por ter instigado, veja, a deslealdade ao seu Deus, que o libertou da terra do Egito, que redimiu da casa da servidão, para fazer, o que ele tem que fazer? Ó, fazer você se desviar do caminho que o seu Deus ordenou que você seguisse. Assim você varrerá o mal do seu meio.